Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a lista dos 10 momentos mais chocantes da WWE em 2025. Aqueles momentos que fizeram a gente dar uma surtada, a gente começar a gritar, a gente ficar completamente extasiado, completamente chocado com o que estava acontecendo. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre os 10 momentos mais chocantes da WWE em 2025, assista esse vídeo do começo ao fim, porque a minha opinião certamente vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Em especial nesse momento, senta o dedo no like, rapaziada. É de graça. Quando vocês fazem isso, vocês indicam para o YouTube que vocês gostaram dos nossos vídeos e forçam o algoritmo a indicar a gente para mais pessoas. Beleza? Então, vem com a gente para mais uma Top 10 do tiozão, agora com os 10 momentos mais chocantes da WWE em 2025. Nós vamos começar com algumas menções honrosas para falar sobre 3 momentos que realmente surpreenderam e chocaram a WWE em 2025. A gente vai começar com o R-Truth cortando as tranças, né? Durante aquele momento que ele voltou para a companhia, ele havia sido mandado embora da companhia, e aí ele volta atacando John Cena, e aí numa promo no Monday Night Raw, ele pega uma tesoura, corta as tranças, diz que o R-Truth morreu e que agora ele era Ron Killings. Foi uma história que na hora teve um choque impressionante. Parecia que a WWE ia fazer alguma coisa com o Ron Killings, mas no final das contas acabaram não fazendo nada com ele e acabou virando o R-Truth que a gente conhece de sempre, um personagem de comédia que nem luta direito. Tá? Foi um momento absolutamente chocante e emocionante para quem sabe, para quem conhece. Os dreads de uma pessoa afro-americana e afrodescendente são algo praticamente sagrado para eles, então foi realmente absurdo ver essa cena. Além disso, a vitória do Rick Sanchez sobre o Obafemi pelo campeonato da NXT foi algo surpreendente, porque o Obafemi é um monstro de lutador, e o Rick Sanchez ganhou com 2 Tornado DDTs, um do lado de fora do ringue e um dentro do ringue, um finalizador que ninguém tanca de tão simplório que é. E então muita gente ficou chateada. Me lembro até hoje, eu tava na live com o Xingos lá no canal dele, ele deu um heel turn absurdo, cabuloso lá no canal dele. E também nós tivemos aquele bump medonho na luta TLC do SummerSlam que a Candice LeRae tomou, né? Quando o Johnny Gargano foi jogado na escada, a Candice LeRae estava na escada tentando alcançar os cinturões, o Johnny Gargano acertou a escada sem querer, jogou a própria esposa na escada e fazendo a Candice LeRae praticamente ser partida ao meio. Foi um dos bumps mais horrendos que a gente viu da WWE em 2025 e envolveu uma mulher, né, uma mulher frágil, né, franzina como a Candice LeRae. Foram 3 momentos bem chocantes que a gente teve esse ano que merecem as nossas menções honrosas. Em 10º lugar da nossa lista está uma lutadora que já era uma lutadora de longa data da WWE, estava no NXT há muito tempo, sempre meio que como uma sidekick, como uma parceira de alguém. Em 2024, 2025, começou a ser colocada como líder da sua stable, e aí ela ganhou o título da forma mais improvável possível. E a gente tá falando da vitória da Jacy Jayne derrotando a Stephanie McMahon pelo título da NXT num show semanal, dias depois da Stephanie ter derrotado a Jordynne Grace num lutaço num pay-per-view da NXT. Assim, cara, essa luta é assim, ninguém conseguiu entender por que a WWE fez a Stephanie ganhar da Jordynne Grace num dia para perder o título para Jacy Jayne dias depois. Foi uma decisão que, assim, pareceu corrida. Foi uma situação que, na época, o pessoal não achou crível, porque a Jacy Jayne não era, assim, uma lutadora que era tida como uma main eventer. A Jordynne Grace, ela estava ali vindo da TNA e tudo mais, o pessoal achou que a WWE iria empurrar ela para a lua, não aconteceu, e aliás não aconteceu até agora, e a Jacy Jayne acabou ganhando essa pecha. Para quem é fã da NXT há muito tempo, muita gente ficou feliz, porque a Jacy Jayne já está há um bom tempo na NXT se desenvolvendo. Mas foi surpreendente, a Jacy, que era sidekick da Mandy Rose na época da Toxic Attraction, fazia dupla com a Didi Dolan, e depois se tornou aí a líder da Fatal Influence, junto com a Fallon Henley e a Jasmine Nix. Agora a Jasmine Nix saiu do grupo e entrou a Lainey Reed. É assim, cara, hoje a gente consegue ver por que a Jacy Jayne foi colocada como campeã da NXT. Ela é uma excelente lutadora, ela mostrou dominância como campeã, e hoje em dia eu até digo que ela merece subir para o main roster. Mas na época foi muito surpreendente, tanto é que ela assumiu a alcunha que as pessoas estavam falando de ela ser a lutadora mais batível a ser campeã da NXT. Enfim,
Foi chocante, foi surpreendente. A Stephanie é a atual campeã mundial da WWE. E neste ano a Stephanie, ela, se não me engano, só tem uma derrota contra a Jacy Jayne nesse título. Então, Jacy Jayne ganhando o título da Stephanie Vaquer pelo campeonato da NXT num show semanal aleatório foi o 10º momento mais chocante do ano de 2025. Já o 9º momento foi uma situação que gerou o surgimento de uma nova facção na WWE. E a gente tá falando do Spear do Bron Breakker sobre o Roman Reigns no Raw After WrestleMania. Foi surpreendente porque o Bron Breakker havia lutado pelo campeonato intercontinental na WrestleMania e ninguém esperava que ele fosse se aliar ao Seth Rollins e ao Paul Heyman. A história foi que o Seth Rollins estava atacando o CM Punk no meio do ringue, tocou a música do Roman Reigns para vir ajudar. Quando ele foi atacar o Seth Rollins para dar um Spear nele, entrou um cidadão mascarado, dando um Spear cabuloso no Roman Reigns. Depois ele tira o capuz e se revela como sendo o Bron Breakker, o cachorrão. Assim, na época a gente vibrou muito. Tem react aqui no canal, inclusive tem short de react. Eu não trabalho muito com short de react, mas tem aqui do meu react dele se tornando um Paul Heyman Guy. E isso ajudou horrores a carreira do Bron Breakker, tanto é que agora no final do ano ele está sendo posicionado para lutar pelo Campeonato Mundial, vai lutar contra o CM Punk no dia 5 de janeiro, no especial de 1 ano da WWE na Netflix. Então, foi uma situação realmente bem marcante, bem surpreendente, e para mim foi um marco na carreira do Bron Breakker. Então, por isso que o Spear do Bron Breakker sobre o Roman Reigns foi o 9º momento mais chocante da WWE em 2025. Já o 8º momento também foi um ataque de um mascarado, também contra o CM Punk, só que dessa vez o gênero era diferente. A gente estava falando da Becky Lynch, que atacou o CM Punk na sua luta contra o Seth Rollins. Por que foi surpreendente essa situação? Porque até este momento, a WWE nunca havia reconhecido na frente das câmeras que o Seth Rollins e a Becky Lynch eram marido e mulher. Tinha aquela pegada do Seth Rollins falando da esposa maravilhosa dele, a Becky Lynch falando do marido gostoso dela. Eles ficavam nessa intriguinha, nessa coisa de ficar falando pra cá, falando pra lá, mas nunca assumiam verdadeiramente que os dois eram casados. E foi nesse momento que aconteceu dos dois aparecerem juntos. A Becky Lynch foi colocada na Division, foi posicionada ao lado do Seth Rollins, e isso foi o start da storyline que levou ao retorno da AJ Lee e a luta da AJ Lee e o CM Punk contra o Seth Rollins e a Becky Lynch. Foi surpreendente porque a WWE reconheceu o relacionamento na frente das câmeras. Foi chocante porque impediu mais uma vez do Punk ganhar o título. Por isso que a interferência da Becky Lynch lá no Clash in Paris, revelando-se como uma pessoa mascarada, não acho que ela é o mascarado dessa vez, ficou em 8º lugar da nossa lista dos momentos mais chocantes. Já o 7º lugar foi um dos spots mais lindos e chocantes que a gente teve na WWE esse ano. Em uma das lutas mais incríveis que a gente teve em show semanal, a gente está falando do Spear do Angelo Dawkins sobre o Tommaso Ciampa na mesa dele pendurado nos ares na primeira luta de TLC que aconteceu no SmackDown pós-WrestleMania. Uma luta que também envolveu os Machine Guns, né? O Morricone Machine Guns. Por que foi surpreendente? Porque esse spot ele emulou aquele spot antológico do Edge fazendo o Spear no Jeff Hardy na primeira luta TLC lá em 2001. Né? Na verdade, a primeira luta TLC foi em 2000. Foi na segunda luta TLC que aconteceu na WrestleMania 17. E foi sensacional esse Spear, né? Teve o agravante de ter uma mesa ali, que na verdade não foi um agravante, ela serviu até como um amortecimento. Então esse Spear dele não doeu tanto quanto o Spear que o Edge deu no Jeff Hardy. Mas o fato é que foi chocante no dia, na hora da gente ver a situação, foi bem legal. Depois eles replicaram essa situação no SummerSlam, quando eles tentaram repetir o spot e na verdade o Tommaso Ciampa ele se segurou nesse negócio aí, até elevando o quadril para cima num movimento de crossfit, que foi muito legal. Mas o spot na época foi sensacional e fez a gente vibrar com essa luta, uma luta que a gente achava que merecia estar na WrestleMania. Por isso que o Tommaso Ciampa mandando o Spear no Angelo Dawkins, tomando o Spear do Angelo Dawkins do alto do local onde estavam os cinturões, na mesa, no meio do ringue, é o 7º momento mais chocante da WWE em 2025.
Já o sexto momento mais chocante da WWE em 2025 também foi um dos piores. Um tap-out que ninguém imaginava que iria acontecer. A gente tá falando do Jey Uso fazendo o Gunther perder a luta e bater em apenas 3 segundos. Eu acho que a gente já falou bastante sobre esse spot em outros vídeos, né? Não tem por que a gente ficar falando muito mais do que aconteceu, mas o fato é que ninguém esperava ver o Gunther bater tão rápido pro Jey Uso, que estava aplicando um finalizador que ele não costumava aplicar. Né? Considerando que no final do ano o Gunther fez o próprio John Cena bater, realmente foi um momento estarrecedor, chocante, que ninguém imaginava. Por isso que o Gunther bater do Jey Uso no finalizador, que era dele mesmo, em 3 segundos na WrestleMania e perder o campeonato mundial, é o sexto momento mais chocante da WWE em 2025. Já o quinto foi uma traição em família, uma situação que emulou um pouco a história da Evolution lá em 2005 e que marcou o face turn definitivo de um lutador que se tornou um dos mais queridos da WWE neste ano. E a gente está falando do Solo Sikoa e do Jacob Fatu. Quando o Solo Sikoa foi pegar o Money in the Bank, o Jacob Fatu impediu ele, botou o dedo na cara dele e disse: I hate you, Solo, eu odeio você, Solo. Ele puxa o Solo Sikoa para o meio do ringue e manda um super kick, mandando o Solo Sikoa para as cucuias. Essa história ela teve um desdobramento que foi um desdobramento do que aconteceu no SmackDown anterior, quando o Solo Sikoa estava falando mal do Jacob Fatu para o JC Mateu e por trás da porta o Jacob Fatu ouviu tudo, relembrando aquela cena do Triple H falando mal do Batista para o Ric Flair e o Batista estava atrás da porta ouvindo tudo. E isso acabou levando o Batista a escolher lutar contra o Triple H na WrestleMania, quando ele era o vencedor do Royal Rumble. Tá? Então foi uma história bem similar, a traição foi muito bem executada, o Jacob Fatu mandando a hate o Solo foi sensacional, porque ele sempre falava I love o Solo nas lutas de duplas que eles eram envolvidos, e foi muito legal de ver o desenvolvimento disso. Tá? Foi simplesmente sensacional, um dos momentos mais marcantes do ano, muita gente vibrou, por isso o ataque de Jacob Fatu em cima de Solo Sikoa, traindo ele, impedindo ele de ganhar o Money in the Bank, foi o quinto momento mais chocante da WWE em 2025. Já o quarto momento mais chocante foi um dos cash-ins, na verdade os dois cash-ins foram absurdos. Um dos cash-ins que foi em cima de um main event, lembrando o Heist of the Century do Seth Rollins em 2015. E a gente tá falando da Naomi fazendo o cash-in na luta entre Rhea Ripley e Io Sky no Evolution, né? Uma luta que estava já caminhando para mais de 5 estrelas. No final das contas, eu dei 5 estrelas e 25 para essa luta. E aí, no final das contas, a Naomi interfere e faz o cash-in e transforma a luta numa triple threat. Né? Ela acaba conseguindo ganhar o campeonato mundial. E ela pega o campeonato mundial e vai embora, celebrando, caminhando até o horizonte, enquanto que a Rhea e a Io se abraçavam no ringue, dando início ao que seria conhecido como Absolute Dorama, a amizade da Rhea Ripley e da Io Sky, conquistada por meio de uma rivalidade que elas nunca conseguiram resolver. Assim, o cash-in da Naomi foi sensacional, foi surpreendente. Eu, na época, eu até imaginava que isso iria acontecer, tanto é que na enquete da live eu coloquei que poderia ser poderia ter um cash-in da Naomi na luta, e acabou tendo, e foi muito legal de ver. Então, o cash-in da Naomi fica em quarto lugar na lista dos momentos mais chocantes da WWE em 2025. Já o terceiro lugar, bom, a gente também já falou sobre esse momento, a gente vai só citar de novo: Paul Heyman traindo CM Punk e Roman Reigns e se aliando ao Seth Rollins na WrestleMania. Também já comentamos um pouco em outros vídeos. Foi um momento absurdo. Muita gente achava que ele iria escolher ou o CM Punk ou o Roman Reigns. Poucas pessoas achavam que ele iria trair os dois e escolher o Seth Rollins. Acabou servindo para o start da Division e ajudou a elevar um monte de gente. O Paul Heyman esse ano está afiadíssimo como manager, elevando muito o Bron Breakker e demais o Bronson Reed, ele que criou lá, citou a história da Shula Fala, fez o Bronson Reed crescer pra caramba. Tá? Então, Paul Heyman traindo o Roman Reigns e o CM Punk, terceiro lugar da nossa lista dos momentos mais chocantes do ano. O segundo momento mais chocante do ano foi um momento que, aliás, a maioria das pessoas no vídeo lá do canal dos Xingos não lembraram quando pensaram no momento mais chocante do ano, ou as maiores surpresas do ano.
E eu entendo, porque todo mundo focou no heel turn do Cena, que a gente já vai comentar, obviamente. Mas foi um momento que foi surpreendente, porque praticamente ninguém imaginava que a contusão dele era kayfabe. Quer dizer, praticamente ninguém, né? Acho que estava metade, metade. Muita gente não acreditava que ele realmente estava contundido. E a gente tá falando do Seth Rollins, mas o que foi mais chocante foi a forma como ele se revelou como não estando contundido, né? Ele veio de muleta pro ringue, depois da luta do CM Punk contra o Gunther, mostrando a maleta, o Paul Heyman mostrando a maleta, o Seth Rollins estava indo embora, daqui a pouco, durante a sua música, ele abre os braços, joga as muletas fora, tira a braçadeira do seu joelho e vai para o ringue para destruir o CM Punk e roubar o campeonato mundial dele. Foi um dos momentos mais chocantes do ano, foi sensacional. O Seth Rollins ganha o campeonato mundial, rouba o campeonato do Punk, que só teve 5 minutos com o campeonato. Aliás, o Punk acabou se tornando vítima do próprio castigo, porque ele fez a mesma coisa, atacando o Drew McIntyre e fazendo o Drew perder o campeonato mundial na WrestleMania 40 em apenas 5 minutos. E aí o Seth Rollins fez a mesma coisa com o Punk, fez ele perder o título 5 minutos depois de ganhar do Gunther. Foi um momento absurdo, foi um momento sensacional, todo mundo vibrou e eu acho que merece estar na lista dos momentos mais chocantes de qualquer lista em 2025. Ele só não ganhou porque a gente teve 2 momentos que foram do mesmo lutador, que foram muito, muito chocantes. Eu não tive como escolher um, eu botei os dois, quebrei as regras, que se lasque, o canal é meu. Então, o primeiro lugar fica para o heel turn do John Cena e o John Cena bater na última luta. Foram os 2 momentos mais chocantes da WWE em 2025, foram os 2 momentos que o público surtou. No caso do Cena, todo mundo surtou, feliz, contente de ter a oportunidade de ver o John Cena como vilão, algo que o pessoal clamava há muitos anos atrás. Depois, o momento que ninguém gostou, que foi ver o Cena batendo e desistindo, sendo que ele era o cara de que falava para as pessoas para nunca desistirem. Então, foram 2 momentos que todo mundo foi à loucura. No caso do John Cena, eu já tinha condições de fazer live na época, mas eu consegui os 50 inscritos para fazer live menos de 24 horas da Elimination Chamber, então nem tentei fazer a live. Eu estava na casa do meu sogro assistindo o Elimination Chamber no meu celular quando aconteceu o heel turn. E no caso do Cena batendo pro Gunther, a gente tava aqui na live com outras 6 pessoas acompanhando, né? O Samuel e o Vitor do Wrestling pra Todos, o JV Alba, o Zezo, o Xingos e a Ariane, e não teve um que não ficou calado, chocado quando viu o Cena batendo pro Gunther. Era só vocês verem a reação, a live tá aí no ar para vocês verem. Cara, foi absurdo e, assim, completamente compreensível no sentido da história, e no sentido do lutador que tá indo embora ajudar a fazer um outro, mas, cara, ninguém queria ver isso aí. A verdade é que, assim, todo mundo sabia que ia acontecer, mas estava todo mundo em negação, essa que é a verdade. Então, a vitória do Gunther sobre o Cena, fazendo o Cena bater, foi a cena que chocou todo mundo. Eu não sei qual foi a cena mais chocante de 2025, sinceramente. Porque o heel turn do Cena foi espetacular, né? Ele quebrou 20 anos como mocinho. Mas o Cena batendo pro Gunther quebrou a persona dele. Então, vocês decidam. Qual foi o momento mais chocante de 2025? O heel turn do Cena ou o Cena batendo pro Gunther na última cena? Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. E não deixem de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar uma opção aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.